Fala, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, vamos estar meditando a palavra. Aleluia. Convido os irmãos a estar abrindo suas Bíblias comigo, por favor. Amém. No livro de João, capítulo 3. Vamos estar lendo do 1 ao 10. Amém. Glória a Deus. Livro de João, capítulo 3, do 1 ao 10. Glória a Deus. Amém? Todos encontraram? Amém. Amém. A palavra do Senhor nos diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aleluia. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra para onde quer, e onde a sua voz, e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Glória a Deus. Vamos estar fazendo oração, irmãos. Senhor nosso Deus e eterno Pai, ó Senhor Deus, digno de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor. Ó Pai, nós te louvamos, te agradecemos, bendizemos o teu santo nome, Senhor. Ó Pai amado, por mais essa oportunidade, Só nos dá de estarmos na tua casa, Senhor. Por mais oportunidade, Só nos dá, Senhor, de estarmos ouvindo a tua palavra, meu Deus. O Senhor pode estar falando em nossos corações, o Senhor pode estar nos quebrantando, Senhor. Que nós possamos estar usufruindo das verdades, meu Pai amado, que o Senhor tem, ó Pai, para nos entregar aqui hoje, meu Pai, neste momento, Senhor. Toma cada vida, meu Pai amado, diante do Senhor. Ó Senhor, cada um que está, ó Pai amado, meditando essa mensagem também comigo, seja impactado pelo teu poder, Senhor. Eu te peço, Senhor, que tudo aquilo que não provém do Senhor vem estar caindo por terra, Senhor, e que o teu povo vem estar chegando ao conhecimento. Convém que o Senhor cresça, meu Pai, e que o Senhor diminua, e que o teu nome seja glorificado. Nós oramos, Pai, e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Os irmãos podem estar se assentando. Irmãos, essa passagem, na verdade, é uma passagem muito conhecida, é uma passagem muito pregada. Eu tenho certeza que os irmãos, um momento ou outro, já ouviram uma mensagem sobre essa passagem. Mas algumas coisas, eu estava meditando, me chamou a atenção. E são essas coisas, irmãos, que o Espírito Santo nos traz aqui hoje, para nós estarmos compartilhando e juntamente estarmos meditando na palavra do Senhor. Eu convido os irmãos, neste momento aqui, a verdadeiramente estar entrando comigo dentro do acontecido, daquele dia, levar-se a imaginação, nossa imaginação que nós temos, como se nós estivéssemos ali juntamente com Jesus e Nicodemos, como se nós estivéssemos ali presenciando aquela cena, e juntamente com as verdades bíblicas, aquilo que nos traz aqui nesta noite para nós possamos também estar aprendendo. Porque quando nós pensamos, quando nós falamos, irmãos, sobre Nicodemos e sobre Jesus aqui na passagem, nós vamos ver que Nicodemos, ele era um príncipe dos judeus. E naquela época, irmãos, as pessoas eram conhecidas pelo modo que elas vestiam. Elas eram conhecidas pelas palavras que elas diziam. Elas eram conhecidas pelas suas classes sociais. Então nós estávamos diante de um príncipe dos judeus. Por que era um príncipe dos judeus? Por causa do modo que ele se vestia, por causa do modo que ele se portava, que ele falava, e principalmente, irmãos, por causa da classe que ele pertencia. Então Nicodemos, ele era alguém que tinha status,
Nicodemos era alguém que estava realmente em evidência no meio da sociedade. E nós podemos entender que as suas vestes diziam isso, o seu modo de ser, o seu modo de viver dizia isso. E Jesus, irmãos, como a própria palavra nos mostra, ele era um homem simples, filho de carpinteiro, um homem que veio realmente para fazer a missão de seu Pai, o nosso Deus. E ele veio de modo simples, assim como ele, Deus de criança, quando ele nasceu ali numa manjedoura, e ele cresceu, viveu ali em Belém, nasceu ali, cresceu em Nazaré, ele viveu de forma simples, sem luxo, sem nada que ostentasse, sem nada que chamasse atenção, e assim também foi no seu ministério. Então as roupas que Jesus vestia, o modo dele se portar não era aquele modo que chamava atenção, mas algo que chamava a atenção de Jesus, aí sim, irmãos, era evidente, era a autoridade que tinha nas suas palavras, o modo que ele conduzia realmente aos lugares que ele chegava e o modo realmente que ele se apresentava diante das pessoas. Um dia, irmãos, com certeza, Nicodemos ouviu falar sobre Jesus, ouviu falar sobre este homem que, mesmo sendo simples, mesmo tendo as vestes simples, mesmo passando por lugares que às vezes estavam à margem da sociedade, não estava diante de grandes homens ali que tinham status, mesmo assim ele arrastava multidões. Mesmo assim, Jesus tinha uma palavra que chamava muita atenção. E a palavra vai nos dizer, igreja, que Nicodemos, ele foi ter com Jesus. Jesus não foi até Nicodemos. E Nicodemos foi até Jesus. E quando Nicodemos, igreja, foi até Jesus, aqui é algo que me chama muita atenção nessa passagem, porque Nicodemos, igreja, em outras palavras, ele teve que se rebaixar. Nicodemos, ele teve que se humilhar. Para Nicodemos ouvir a voz de Jesus, ele teve que se humilhar. E isso, irmãos, isso também vale para nós, porque nós vivemos cheios de rótulos, nós vivemos cheios de, como se diz, né, coisas que nós colocamos em nós mesmos, porque nós somos, porque nós podemos e porque nós fazemos. E quando nós chegamos diante de Jesus, irmãos, nós não somos nada, nós não temos nada, nós não podemos nada. Imagino eu quantas vezes que Nicodemos ele pensou se ele iria ter com Jesus ou não. Muitas vezes, quem sabe, Nicodemos pensou assim: mas os que são da mesma classe que eu, e se eles ficarem sabendo, eles vão dizer assim: nossa, Nicodemos se rebaixou a esse ponto. Quem sabe Nicodemos pensou assim: mas as pessoas que estiverem em volta de Jesus, eles vão ver eu chegando até Jesus. Tanto é, irmãos, que o contexto aqui paralelo aqui vai nos dizer que ele não chegou até Jesus às claras. Ele chegou assim de forma sutil, de forma que às vezes vão tentando chamar o mínimo de atenção possível. Mas só que Jesus chamou a atenção daquele homem, e ele se humilhou, e ele chegou até Jesus. E quando, igreja, nós fazemos igual Nicodemos, quando nós abrimos mão do nosso eu, quando nós abrimos mão daquilo que nós imaginamos que nós somos e vamos até Jesus, de prontidão, ele nos recebe. Amém. Jesus sabia quem era Nicodemos, e Jesus o recebeu. E Jesus sabia aonde exatamente quais palavras ele tinha que dizer para Nicodemos. E ele sabia exatamente o que Nicodemos estava procurando. Muitas vezes, irmãos, tem muitas pessoas que queriam ouvir um mensageiro falar. Tem muitas pessoas que são próximos de Jesus, mas não são íntimos. Judas, ele era próximo de Jesus. Judas sabia os planos de Jesus. Judas sabia qual era o próximo passo de Jesus, mas Judas não era íntimo de Jesus, porque a palavra não tinha penetrado mais profundo no seu coração. Quantas pessoas que estão com Jesus, mas por causa de interesse? Quantas pessoas que vêm no culto porque acham que o louvor é bonito? E aí as palavras que saem aqui, os cânticos são envolventes, e ali a gente louva ao Senhor e sente até uma paz que às vezes a gente não sentiria se estivesse em casa. Quantas pessoas que saem de sua casa porque falam assim: eu vou ouvir uma mensagem, e aquela mensagem ali é bom, eu me agrado daquilo ali. Ou às vezes sai de casa porque quer ter um relacionamento com o homem. E quando eu falo ter um relacionamento com o homem, irmãos, é aquele relacionamento de amizade que é bom a gente ter contato com pessoas, é bom te abraçar, é bom te chegar aqui e conviver uns com os outros, dar a paz do Senhor, dizer assim: irmão, como é que você está? Está tudo bem? Aleluia, Deus da comunhão. Isso, irmãos, agrada, porque isso é a proximidade.
Mas só que isso não é tudo. Isso é só uma parte. Nós precisamos de algo muito mais profundo que isso. Amém. Nós precisamos de ter intimidade com Jesus. Nós precisamos ter um encontro verdadeiro com Jesus. E Deus sabe de nossa necessidade. Deus sabe da necessidade de cada um. E quando nós saímos de nossas casas, irmãos, eu me arrisco a dizer que nós temos a mesma atitude de Nicodemos. Que nós viemos ter um encontro com Jesus e conversar e falar com o Senhor Jesus. Aleluia. Só que Nicodemos, irmãos, quando ele veio até com Jesus, ele chegou, e quais foram as primeiras palavras que Nicodemos falou para Jesus? Rabi, ou seja, mestre, né? E ele disse assim, ó: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esse sinal que tu fazes, se Deus não for com ele. Aquelas palavras saíram da boca de Nicodemos por experiência de outros. Eu sei que tu és mestre, porque ninguém pode fazer o que você faz, se não for de Deus. Mas ele tinha ouvido experiência somente de outros. Quantas pessoas, irmãos, que estão nesse primeiro estágio aqui, ó, só quer ter um encontro com Jesus pelas experiências dos outros. Quantas pessoas que não conseguem permanecer no caminho porque está vivendo experiências que os outros teve com Deus e ainda não teve uma experiência profunda com Deus. Porque aquele que tem uma experiência profunda com Deus, irmãos, nunca mais sai da presença do Senhor. Meu Deus. E Nicodemos veio desta forma e Jesus de imediato o recebe. Jesus fala assim, ó: na verdade, ou seja, duas vezes, irmãos. Ou seja, na verdade, essa é uma verdade que realmente não tem volta, é uma verdade verdadeira que eu estou te entregando agora. Que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Sabe o que Jesus estava fazendo aqui com Nicodemos? Está na hora, Nicodemos, de eu te fazer uma separação. Você já saiu, você veio até mim, você veio ter um encontro comigo. Agora nós precisamos confrontar a sua carne. Nós precisamos confrontar tudo que você imaginou ser até hoje. Temos pessoas que não conseguem isso. Temos pessoas que a hora que vai falar sobre as suas atitudes, sobre o seu próprio eu, sobre as suas vontades, eles não vão conseguir permanecer firmes na presença do Senhor. Eles vão abrir mão daquilo, de tudo que ele conquistou, de toda a sua convicção, porque não vai conseguir viver o verdadeiro Evangelho, aquilo que Jesus tem proposto para nós. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aquele que não passar pelo novo nascimento, abrir mão de tudo que é para viver para Cristo, não vai poder viver o verdadeiro Evangelho. Mas Nicodemos, irmãos, eu creio que de forma positiva ele surpreendeu Jesus, porque aquela palavra ali ele já poderia ter ido embora. Eu vim aqui conversar com um homem, no modo de dizer, né? Nicodemos pensando, vim aqui conversar com um homem que muitos falam que é de autoridade. Ele veio me falar de um novo nascimento, uma coisa que não tem nada a ver. Como assim nascer de novo? Esse homem é doido. Esse homem é doido. As pessoas que falam dele, o que falam desse tal de Jesus aí é tudo mentira. Porque olha a palavra que ele trouxe para mim. Pode alguém nascer de novo? Aí ele vai e traz essas palavras. Ele se direciona em Jesus, igreja. Por isso que eu falo para a gente tentar imaginar a cena. Imagino eu, Nicodemos sério. Nicodemos não estava ali de forma alguma tentando trazer o seu eu aflorado. Pelo contrário, ele estava se quebrantando, ele estava se humilhando. Ele diz assim, ó: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, entrar no ventre de sua mãe e nascer? Nicodemos disse para Jesus assim, ó: você disse algo que eu não entendi. Você disse algo que vai além da minha compreensão. Sabe por quê, irmãos? Nicodemos estava ainda na carne. Ele entendia somente as coisas da carne. Ele diz assim: pode me explicar, por favor? Porque quando alguém pergunta, é porque quer uma resposta.
Alguém pergunta a alguém sem querer ter uma resposta? Geralmente quando a gente pergunta, é porque a gente quer ter uma resposta. E ele faz essas perguntas para Jesus. E Jesus de pronto responde para ele: na verdade, digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Aqui, irmãos, Jesus estava separando duas partes da vida de Nicodemos de nossas vidas. Tem muitos cristãos que passam até por essa parte de realmente do quebrantamento, de vir para o culto, de vir realmente querer entregar a sua vida para o Senhor Jesus. Mas quando chega nessa parte aqui, ele não consegue seguir o espiritual. Ele fica na parte da carne. E quanto é que a gente fica na parte da carne, irmãos? Quando a gente vive o nosso natural. Se eu não trabalhar, como é que eu vou pagar minhas contas? Se eu não levantar da minha cama e resolver aquele problema que eu tenho para resolver amanhã, quem é que vai resolver para mim? Se eu não sair do lugar onde que eu estou e conversar com aquela pessoa que eu preciso resolver meu problema, quem é que vai fazer por mim? Esse é um homem natural, irmãos. Vai ter problemas naturais e vai querer vencer os problemas naturais com a força do seu braço. Como é que a nação de Israel queria vencer Golias? Com um homem forte igual Golias. Pela lógica, eles precisavam de um gigante para vencer Golias, porque Golias era um gigante. Só que existia um homem pequenininho, baixo de estatura, mas grande de fé, que era Davi. É papai. Ele não estava lutando com Golias com armas carnais. Ele foi com a arma espiritual. Quem é esse possível que afronta o Deus vivo, o Deus de Israel? Quando nós conseguimos passar desse estágio de carne para espírito, nós não vamos lutar mais com as nossas armas da carne. Nós vamos lutar com nossas armas espirituais. Eu vou confiar no Senhor. Eu vou esperar no Senhor. Eu vou viver o que está escrito lá em Mateus 6, irmãos, 33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Eu vou ter certeza no meu coração que aquilo que eu propuser para fazer, em nome do Senhor Jesus, vai dar certo. E mesmo no meio do caminho, se algo não sair conforme planejado, Deus vai me mostrar que ainda tem algo melhor que Ele preparou para mim, que vai além daquilo que eu estava imaginando, que eu estava pensando. Louvado é Deus, aleluia. Quantos, irmãos, eu prego para a igreja, não é para as pessoas que estão lá fora, não. Quantas pessoas que estão na igreja estão vivendo, infelizmente, na carne, e por viver na carne tem sofrido. E eu estou falando aqui, irmãos, de problemas carnais, de pecados, às vezes aí, a inveja, a lascívia, e por aí vai, fofoca no meio da igreja. Não estou falando disso não, irmãos. Estou te falando porque se nós não entrarmos no mundo espiritual, viver no Espírito, nós não vamos tocar no sobrenatural de Deus nunca. É Deus. E a gente vai sofrer. E a pessoa vai chegar no culto, vai até sentir uma emoção, mas na hora que sair dessa porta para fora aqui, não vai sentir mais nada. A hora que o pastor chegar e fazer um apelo, ou alguma liderança falar: irmãos, vamos fazer um jejum, vamos fazer uma campanha, vamos fazer uma oração no monte, a pessoa não vai ver valor nisso. Por quê? Porque as coisas da carne vão chamar mais atenção, aquele filme vai chamar mais atenção, aquela série, aquele documentário, aquele livro, aquilo tudo que for outro vai chamar mais atenção do que a palavra de Deus. Porque ainda está no estágio da carne. Infelizmente, irmãos, boa parte da igreja do Senhor Jesus está dessa forma. Muitos estão na carne. É por isso que a igreja muitas vezes está do jeito que está, até aceitando coisas lá do mundo para satisfazer o seu próprio eu. E quando alguém fala algo espiritual, até escandaliza. Às vezes até pega um versículo isolado e quer fazer algo em cima daquele versículo ali. Mas, irmãos, estejamos atentos. A palavra fala assim também lá no Apocalipse, fala assim,
Aquele que tiver ouvido, ouça o que a palavra diz às igrejas. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo está falando. Aquele que tiver ouvido, ouça aquilo que Deus, o nosso Senhor Jesus, Ele está falando. A palavra nos manda todos os dias, igreja, quebrantar o nosso eu. Aleluia. Mortificar essa carne. Glória a Deus. Glória a Deus. E nascer de novo. Louvado a Deus. Aquele que não nascer da carne, o que nasce da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Essa parte aqui, irmãos, nesse momento aqui, é outra parte que Nicodemos, com certeza, ali na mente dele, ali, algo aconteceu. Não só na mente, mas no coração dele também. Que as palavras de Jesus, irmãos, não são simplesmente palavras lançadas ao vento. São palavras que ela entra dentro do nosso coração, quando nós estamos com o nosso coração aberto, e ela transforma. Ela nos leva a um outro nível. Quem já sentiu já, glória a Deus, até como se o chão saísse assim, como se realmente o teto aqui não fosse o limite, pelo poder de Deus, pela presença de Deus. Eu acredito que naquele momento ali, Nicodemos foi levado a outra dimensão, porque Deus estava mostrando para ele não coisas carnais, mas coisas espirituais. Glória. E Nicodemos, ele fala, ele continua com uma pergunta. Foi dentro disso aqui que o Espírito Santo me leva a entender que ele estava entendendo a palavra do Senhor Jesus, porque ele perguntava: como pode ser isso? Até hoje, irmãos, não é tempo de igreja não, viu? Tem gente que está 10, 15, 20 anos na igreja. Aí a gente fala assim, ó, porque nascido da carne é carne, que nascido do Espírito é Espírito. Alguém ainda pergunta assim, como pode isso? Porque ainda não entendeu o mistério. Porque ainda não entendeu o propósito. Porque ainda não entendeu o que é viver verdadeiramente a palavra de Deus. O que é nascido de novo, vive as coisas do alto. E o que vive aqui essa terra, irmãos, vive as coisas aqui dessa terra mesmo. São coisas terrenas. Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabes isso? A palavra nos afronta, irmãos. Você não tem muito conhecimento? Você não sabe muita coisa? Você é uma pessoa que tem um total controle da sua vida, né? Sabe de tudo. E você não sabe uma coisa simples dessa? Necessário é que nós nascemos de novo. E o que é o novo nascimento, igreja? O novo nascimento é abrir mão das coisas do mundo e viver para Deus. Amém. Tornar-se, dentro da escritura de 1 Coríntios, uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás. Tudo se fez novo. E é essa igreja que Jesus vem buscar. Amém. É essa igreja que o Senhor Jesus está pronto realmente a levar consigo. E nós temos que estar preparados. Nós. Não vai ter desculpa, igreja. Não vai ter desculpa dizer que não soube, que ninguém falou, que ninguém pregou, que ninguém anunciou. Sabe por quê? Porque o próprio Jesus, ele tem nos instruído sobre isso. O Espírito Santo tem nos instruído sobre isso. O homem pode falhar, mas Deus não falha. O Espírito Santo não falha. E é o Espírito Santo, igreja, que tem mostrado para a sua igreja. Conserta. Toma posição. Abre mão das coisas que você tem feito, que tem te tirado da minha presença. E toma a sua posição
de servo. E desde então, irmãos, nós possamos ter realmente essa reverência diante da palavra de Deus e viver verdadeiramente o Evangelho. Um novo nascimento. Amém. E aquele homem, irmãos, imagino eu, continua aqui a passagem aqui, mas ele se levantou. Mas nunca mais, irmãos, ele foi o mesmo. Ele foi embora e levou consigo as palavras do Senhor Jesus implantadas no seu coração. Ele poderia até chegar nas sinagogas, nos lugares onde que ele ia, que ele frequentava, mas as palavras lá eram palavras carnais. E aquilo que toca no sobrenatural de Deus, que é algo espiritual, nunca mais vai querer voltar para algo que é carnal. Mas a gente tem que buscar isso. A dificuldade está aí. E veja bem, igreja, que alguém pode dizer assim: ah, mas Nicodemos teve só um encontro com Jesus. Só um encontro, igreja, mas um encontro que valeu pela vida dele toda. Glória a Deus. E quantas pessoas que às vezes têm vivido, como se diz, né? Uma encenação, desculpa a palavra, mas tem mostrado aí que quer ter um compromisso com Deus, mas também quer ter um compromisso lá com o mundo. Quer viver a palavra de Deus, mas também quer viver o seu eu lá no mundo. Não tem como, irmãos. A gente tem que fazer uma escolha. E depois dessa escolha, nós nunca mais voltarmos atrás. Amém? Glória a Deus. Sejamos, irmãos, aqueles que já passaram pelo novo nascimento. Se você é uma pessoa que já teve um encontro com o Senhor Jesus, eu creio que todos aqui teve um encontro com o Senhor Jesus. Glória a Deus. Se afirma a sua fé na rocha que é Jesus. Amém. Você é nascido de novo e discerne as coisas do Espírito. Então essas coisas que têm vindo contra a sua vida, que é coisas até que na carne, vença. Não deixe que nada tire a sua paz em Cristo Jesus. Não deixe que nada tire do eixo, do foco que é o Senhor Jesus. E vive, irmãos, o novo nascimento. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Esta é a mensagem, irmãos, que o Espírito Santo colocou no meu coração. Vamos estar nos colocando de pé. Vamos estar orando. Já vamos estar encerrando também. Deus abençoe a vida de cada um. Em nome